Um dos grandes desafios de aprender uma língua nova é o vocabulário. Parece que aprendemos uma palavra num dia e no dia seguinte já esquecemos. Como se lembrar de tantas palavras diferentes? Existem técnicas de memorização e aplicativos que podem te ajudar. Eu sou Isabel, aqui é a Escola da Linguagem, o seu guia para a fluência em idiomas. Hoje vamos analisar o aplicativo Memrise. Aprender o vocabulário de uma língua é fundamental para que você tenha repertório para se expressar. Não fique dizendo sempre a mesma coisa, gaguejando, falando sabe? Então, existe uma técnica bem antiga de aprendizagem por meio da memorização de palavras em cartas. Em inglês, essa técnica é chamada de flashcards. São cartinhas assim, olha, imagina, é a palavra na língua estrangeira, uma imagem associada a ela. Você pode ter também a palavra na sua língua materna, em outra língua. E o que está por trás dessa técnica é a repetição espaçada. É você ter contato com essa mesma palavra de tempos em tempos. Vamos ver como funciona o Memrise? Primeiro eu escolho o idioma. Hi. Ele traz um vídeo curto. What's up? Então, são diferentes pessoas falando a mesma expressão. What's E a up? partir daí, Let's go. exercícios de associação. E aí, ele vai mostrar então ali quais são as palavras novas que você estudou. Yes. Novas palavras todos os dias. Então, como você viu, esses vídeos com uma expressão autêntica dos falantes da língua é um recurso muito bacana. Eu acho isso um grande diferencial, uma grande sacada da equipe do Memrise, traz uma riqueza nessa aquisição de vocabulário. Além das palavras serem faladas por pessoas nativas, no dia a dia, na rua, você tem a oportunidade de observar vários recursos extraverbais ali, a questão do gestual, também a entonação da fala, a expressão facial que os falantes fazem conforme eles vão falando uma pergunta, uma frase, enfim. Esses recursos, nesse tipo de recorte, eles ajudam muito para quando você for exposto a formas de comunicação mais complexas. Pensa no seguinte, se você já estudou uma língua por um formato tradicional, com aula, material didático, provavelmente você teve contato com vídeos, com áudios de falantes que trazem, sim, essas frases, essas comunicações. Mas esse material, ele é preparado com muito cuidado para que exatamente facilitar a sua compreensão. Então, as falas são articuladas, a escolha de palavras é bem feita, não tem nenhum tipo de falha na comunicação, nenhum tipo de ruído fora da fala. Às vezes são até atores que estão falando. Então, quando você está começando, isso é muito importante, isso ajuda muito nesse contato inicial com a língua. Mas, no dia a dia, não existe esse cuidado das pessoas em ter uma fala tão modulada. Então, é muito comum aquela situação em que a pessoa estudou e acreditava que entendia tudo na língua, e aí quando ela está numa situação em que as pessoas estão falando de um formato corriqueiro, no dia a dia, parece que não dá para entender nada, né? Exatamente porque falta um pouco essas etapas intermediárias para se chegar na compreensão da comunicação real, né? Da comunicação autêntica dos falantes. Por isso, o Memrise pode te ajudar nesse processo de compreensão de um estudo de uma forma muito articulada, para você chegar a compreender como funciona essa comunicação real, autêntica do dia a dia, né? Uma outra questão que eu acho fantástica no Memrise é o fato deles trazerem expressões de uso cotidiano, organizadas por tipos de situação.
Lá não é assim aquela questão de frases totalmente aleatórias, soltas, sabe? Então, com esse cuidado em agrupar essas expressões por situação de uso, vai ficar mais fácil para você aplicar no seu cotidiano essas novas expressões. Agora, pontos de atenção em relação ao Memrise. O primeiro é que, apesar de ter essa comunicação mais autêntica, essas novas palavras, essas novas expressões, elas não estão inseridas em um contexto de uso real da língua. O que quer dizer isso? Eles recortam essas palavras, essas expressões e trabalham com elas separadamente. Elas não estão inseridas em um diálogo, por exemplo, ou em uma comunicação que tenha ali um contexto que te conte mais sobre o sentido daquela expressão. Então, você precisa fazer esse movimento de trazer essas expressões para a sua comunicação na língua estrangeira, né? Esse é um grande desafio. E eu sugiro, então, que você estude poucas palavras por dia. Escolha ali uma meta diária de até umas 5 palavras ou expressões, porque você depois, o ideal, né, é que você faça esse esforço de inserir essas novas palavras, essas novas expressões na sua comunicação. Um outro ponto de atenção do Memrise: falta uma explicação do porquê das coisas, né? O porquê, quais são as regras de uso daquelas palavras, regras da língua, da ortografia e tudo mais. Por isso, eu penso que esse aplicativo ele pode ser parte da sua estratégia para chegar à fluência, mas você vai precisar de outros recursos para ter uma comunicação aí mais robusta. Enfim, a chave do aprendizado. Então, por que eu falei dessa técnica de repetição espaçada como um ponto muito importante na estratégia que está aí por trás desse aplicativo do Memrise? A ideia é a seguinte, né? Existe a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Então, ao longo do dia, nós somos expostos a muitas informações. E o nosso cérebro tende a limpar da memória as informações que parece que não vão ser mais úteis para você. E ele vai reter aquilo que é mais significativo. A ideia, então, que está por trás dessa teoria é que se você repetir esse vocabulário de tempos em tempos, o seu cérebro vai trazendo essa informação para a memória de longo prazo, porque você vai sendo exposto de diversas maneiras, de tempos em tempos, a uma mesma palavra, a uma mesma expressão. Vale lembrar que a técnica de repetição espaçada ela é muito utilizada, muito mencionada para as técnicas de memorização, mas ela é meio polêmica, tem algumas discussões em relação a se de fato ela funciona para aprender línguas estrangeiras. Eu acho que faz sentido a ideia por trás dessa questão da repetição nos dias posteriores, de você voltar a ter contato com uma mesma palavra. No dia a dia, sem o uso desse aplicativo, é difícil a gente ficar retomando tantas palavras, lembrar o que já viu, o que não viu. Então, o aplicativo ele pode ajudar bastante com relação a isso, sabe? Se você tiver uma rotina de estudo, uma rotina de uso certinha, você vai ver que ele vai trazendo expressões novas, mas ele vai retomando expressões que você já estudou de tempos em tempos. O seu desafio é tirar essas palavras do aplicativo, então, e trazer para o seu uso cotidiano, para a sua comunicação real na língua estrangeira. Esse, sim, é um grande pulo do gato, é onde você pode dar uma turbinada aí na sua fluência em língua estrangeira. No site da Escola da Linguagem, você encontra dicas para inserir o Memrise na sua estratégia de estudos. Acesse escoladalinguagem.com. Você quer que eu analise algum aplicativo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo. Até!